Olá, crianças! Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Vamos começar as nossas atividades? Hoje nós temos aulas de língua portuguesa, matemática e CHG. Antes, vamos fazer o nosso cabeçalho. Então, escreva em seu caderno. Escola Bonilha, na outra linha, quinta-feira, vírgula, 5 de agosto de 2021. Ponto final. Na outra linha, o seu nome completo. Na outra linha, professora Gabriela. Vamos começar as atividades de língua portuguesa. Aula de língua portuguesa. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático, nas páginas 129 e 130. Não se esqueça de colocar a data. Hoje é 5/8/2021. 6. Releia uma frase do texto. Nós vamos falar do texto que nós estudamos lá na terça-feira. Lembra? A lenda da potira. Nós vamos continuar estudando com esse texto hoje. Então, vamos fazer a atividade 6. Releia uma frase do texto. A. Um por um, mães, mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens. Esse mesmo trecho poderia ser escrito assim. B. Todos se despediram dos homens. A. Qual das duas formas dá ao leitor mais possibilidade de imaginar como foi a cena de despedida dos guerreiros indígenas e se emocionar com ela? Marque trecho A ou trecho B. Qual desses trechos aqui tem mais detalhes que ajuda, quando você está lendo, você consegue imaginar como que foi a saída, a despedida deles? Qual que é mais emocionante? Qual que tem mais detalhes? O trecho A ou o trecho B? Marque a alternativa. Justifique oralmente sua resposta. Quanto mais informações nós temos, melhor é para nós imaginarmos algo, não é? Então, quando eu falo um por um, mães, mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens, nós conseguimos imaginar todo mundo que estava lá. Agora, quando eu falo todos se despediram dos homens, eu consigo imaginar quem que estava? Pode ser só homens, pode ser só as mulheres, pode ser só os pais, entenderam? Então, qual que tem mais detalhes? O que tem mais detalhes nos ajuda a imaginar melhor. 7. Releia mais um trecho da lenda. Eles se amavam tanto que todos os habitantes da tribo sabiam que, quando chegasse a lua certa, eles uniriam seus corações. Esse trecho mostra a importância da lua para marcar o tempo nas comunidades indígenas. Leiam e fique sabendo para ver como essa marcação de tempo era feita. Então, as tribos indígenas, eles não tinham relógio, eles não tinham calendário para saber o dia, os meses. Eles mesmos criavam a sua marcação de tempo. E eles marcavam o tempo através dos fenômenos naturais, dos elementos da natureza, do sol, da lua. Para marcar os meses e os anos, eles utilizavam a lua. Vamos ler aqui, ó. Ao observar a lua, os índios notaram que ela passava por 4 diferentes fases: nova, crescente, cheia e minguante. E perceberam que de uma lua para outra há um espaço de tempo que se repete sempre. Ou seja, para duas aparições consecutivas da mesma lua, se passavam de 29 a 30 dias. Assim, adotaram esse período como uma importante unidade de tempo, o mês. Entenderam? Então, através da contagem, da observação da lua, eles contavam o tempo e criaram o mês. Certo? Página 130. Mais sobre lenda.
Então, aqui nós vamos conhecer outras características, mais características das lendas. Lembra o que é lenda? Nós falamos na terça. Lenda, vamos voltar lá no livro, ó. As lendas são histórias orais ou escritas que misturam acontecimentos ou personagens reais e imaginários, a ponto de nós não sabermos o que é imaginação e o que é real. E elas são contadas oralmente ou escrita. E são passadas de povo para povo, de pai para filho. 1. Você conhece a lenda que fala do amor entre a Índia Potira e o guerreiro Itajibá e explica o surgimento dos diamantes. Então, nós conhecemos, né? Você conheceu a lenda que fala sobre a Potira e o Itajibá e como que surgiram os diamantes de acordo com os povos indígenas. O professor vai ler o final dessa lenda escrita por outro autor. Escute com atenção e depois responda. Então, eu vou fazer a leitura da mesma lenda, mas foi escrita por outro autor. No texto que nós lemos terça-feira, nós vimos que era um texto de Jonas Ribeiro. Hoje nós vamos ler, eu vou ler o final da mesma lenda, mas escrita por outro autor. O trecho da lenda Potira que eu vou ler agora foi uma versão do escritor Teobaldo Miranda Santos. É a mesma lenda que nós já lemos, a lenda da Potira, mas escrita por outro autor. Então, ela tem um final diferente, prestem atenção. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse à taba. Todas as tardes, a Índia esperava à margem do rio o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia serena e confiante na esperança de que Itajibá voltaria à taba. Finalmente, Potira foi informada de que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com as das areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses. E este, para perpetuar a lembrança do amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade da infeliz Potira. Viram que essa versão é um pouquinho diferente da que nós lemos na terça, não foi? Então, agora vamos ver aqui as atividades. Uma mesma lenda pode ser contada de diferentes formas. Por que você acha que isso aconteceu? Por que uma mesma lenda pode ser contada de diferentes formas? Por que isso acontece? Lembra que nós lemos que as lendas podem ser relatos orais ou escritos? Quando nós falamos em oral, nós estamos falando de algo que é só falado, contado. Não está escrito em lugar nenhum. Então, quando um conta, ele conta de um jeito. Quando vai contar para outra pessoa, pode colocar mais um detalhe na lenda. Pode aumentar ou pode diminuir, pode substituir palavras, pode colocar detalhes que não existiam. Por isso que as lendas, elas podem ser modificadas com o passar do tempo e de uma região para outra, porque nem sempre elas estão escritas lá em um papel para todo mundo ler. Elas vão sendo contadas de forma oral, então vão acontecendo essas modificações, tá bom? B. Nas lendas, o narrador participa como personagem ou é um narrador que apenas conta os fatos sem participar deles? O narrador não participa, tá? O narrador só conta a história, ele não é um personagem. O narrador não participa dos fatos. Vocês viram aqui na Potira? É alguém que está contando a história da Potira.
Não é a Potira, não é o Itajibá, não é um índio que estava lá no momento. É alguém que está contando a história da Potira. Então, o narrador não participa dos fatos. A A e a B, vocês não precisam registrar no caderno, tá bom? 2. Leia alguns títulos de lendas e discuta a questão a seguir com os colegas e o professor. Aqui nós temos três títulos de três lendas bem conhecidas: O Surgimento da Noite, Como Surgiram as Estrelas, Como Surgiram os Bichos. São três títulos de três lendas. Foi tirada do livro As 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro. Observando esses títulos, o que as lendas procuram explicar? O que nós podemos observar aqui? Que as lendas procuram explicar fatos fantásticos, fatos imaginários, ou explicar como surgiram alguns fenômenos da natureza, ou comportamentos de bichos, de elementos da natureza. Então, as lendas, elas procuram explicar fatos ou acontecimentos imaginários e sempre envolvem fenômenos da natureza. Essa também não precisa registrar no caderno, é só para nós conversarmos aqui sobre as lendas, tá bom? A 3. Agora leia o início de algumas lendas. Aqui em cima nós lemos apenas o título. Aqui nós vamos ler um trechinho do começo de algumas lendas. Nos dias antigos, os índios parentis, que já é outra lenda, certa vez ia um caçador pela mata, aqui já é outra lenda. Havia há muito tempo uma gruta. Assinale a alternativa que completa a frase. Esses trechos indicam que as lendas se passam em um tempo indefinido, indeterminado, determinado e preciso. Observem bem, quando eu falo nos dias antigos, eu estou falando em que ano, em que século, em que dia aconteceu? Não. Quando eu falo certa vez, tem o dia em que o caçador ia pela mata? Não, só está escrito certa vez. Eu não sei se foi ontem, se foi há 10 anos atrás, há 50 anos atrás. Havia há muito tempo. Eu também não consigo saber esse muito tempo quando foi. Se foi há 10 anos, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Nós não conseguimos saber. Então, as lendas, elas indicam um tempo indeterminado. Não tem dia. Não está escrito no mês de agosto de 2021, os índios parentis. Não tem data. Então, elas indicam um tempo indefinido, indeterminado. Nós não sabemos exatamente quando elas aconteceram. Então, vocês vão marcar aqui com um X a alternativa correta. Esses trechos indicam que as lendas se passam em um tempo indefinido e indeterminado. Não tem a data certa do acontecimento, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Façam com bastante capricho e mandem fotos para a prova.